E o Senhor está mudando toda a nossa mentalidade, porque a vontade de Deus é que você prospere, amém? No céu tem escassez, amados, e o céu está dentro de você, porque o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Então a eternidade já está dentro de você, o céu está dentro de você, a realidade de Deus, do Senhor, está dentro de você, amém? Glória a Deus. Eu profetizo que você vai ser invadido por uma revelação poderosa da palavra do Senhor nessa noite. Glória, aleluia, glória a Deus. Meus amados, nós temos tido muitas palavras tremendas nesse tempo, não é verdade? Deus tem mudado a configuração da nossa mente, nos ensinado a obedecer, nos ensinado a ordenar, nos ensinado a pensar grande, a olhar além das circunstâncias. E hoje nós vamos colocar assim em prática, aprender a colocar em prática alguns princípios de Isaac, o 3 segredos da mentalidade de Isaac para prosperar. E uma consequência que você vai ter que lidar quando você prosperar fazendo aquilo que Isaac fez. Muitas coisas podem impedir a gente de prosperar, não é verdade? Muitas coisas podem te impedir de ter colheitas poderosas, maravilhosas, abençoadas na vida, não é verdade? Mas a maior de todas elas é a mentalidade. Porque uma pessoa que tem uma mentalidade firme, forte, uma mentalidade de filho de Deus, uma mentalidade de abundância, uma mentalidade de plenitude, é uma pessoa que vence em qualquer situação. Ela sempre vê o copo meio cheio. Ela sempre vê o copo meio cheio. Ela não é uma pessoa que vive ansiosa, é uma pessoa que confia, é uma pessoa que entrega. Sabe por quê? O que tem tomado muito o nosso coração hoje é a ansiedade, sabia? E a ansiedade te impede de semear no presente para construir uma colheita no futuro. A ansiedade rouba a sua visão. E aquilo que está de circunstância te pressionando gera ansiedade no seu coração, porque você é humano, mas você vai ter que decidir viver pela ansiedade ou não. Sabe por quê? Eu vou te contar uma história, antes de nós entrarmos no texto de Gênesis 26, eu vou te contar uma história. Um menino lá do interior soube que o circo ia na cidade, e sabe que antigamente o circo tinha leão, o circo tinha elefante, sabe como é que é, né? Tinha aqueles macacos, não é verdade? O circo tinha várias coisas, o homem que saiu do canhão, aquele palhaço que pulava lá de cima num copinho, tinha várias coisas, né? Várias coisas assim ilusórias e muita coisa legal. E a criança ficava muito empolgada, né, com o circo na cidade. E aí a criança soube, olha papai, daqui a 7 dias o circo vai passar na nossa cidade. Aí ele falou assim, tudo bem, eu já vi, e eu já até comprei os ingressos, daqui a 7 dias nós vamos, então você descansa, até lá são 7 dias. Aí o filho falou, ok, isso era de manhã, quando o pai chegou do trabalho à noite, tinha um bilhete na cozinha, na porta logo de casa, papai, não esqueça do circo. Aí o pai, meu Deus, no primeiro dia, papai, não se esqueça do circo. Aí ele foi para o banheiro, aí tinha outro bilhetinho, papai, não se esqueça do circo. Aí ele, fulaninho, eu não vou me esquecer do circo, eu já comprei aqui. Ele, então tá bom, papai. No dia seguinte, ele encontrou na mesa de café da manhã, papai, não se esqueça do circo. E o pai, pode deixar, não vou me esquecer do circo. Isso aconteceu no 3º dia, no 4º dia, no 5º dia, no 6º dia, no dia anterior, ele nem dormiu. Papai, eu vou dormir. Vai dormir. O circo é só amanhã. Papai, eu vou dormir, mas não esquece do circo. Não vou esquecer do circo. O pai dormiu, a mãe dormiu, mas o menino não conseguiu nem dormir. Quem é assim? Tem um negócio amanhã, não consigo nem dormir. Mas eu durmo, acordo toda hora na madrugada. Quem é assim? Meu Deus, Senhor. Tem muita gente ansiosa aí, Jesus está mostrando. E o menino não dormiu. Quando deu 5 horas da manhã, um dia clareando, ele bateu na porta do pai. Papai, o circo, não esquece do circo. Ele, meu filho, o circo é só 10 horas da manhã.
Volta a dormir. Aí eu não consegui, o menino não conseguiu. Mamãe, bota meu café, bota não sei o quê. E deu 7, deu 8, o menino tá lá. Eu já tô pronto, papai. Ele, tá bom, a gente só vai sair 9h30. O circo é tão pertinho. Não, então vamos. Quando chegou no circo, o garoto todo feliz. Papai, compra pipoca. Papai, compra algodão doce. E o pai comprou. E o menino todo feliz, com o pai, todo alegre. Aí, quando sentaram no melhor lugar, aí, quando o cara lá falou, né, o mágico, o palhaço, falou, senhoras e senhores, o menino começou a dormir. Estava exausto, cansado, exausto, cansado, muito cansado. E aí o pai falava, fulaninho, ele, e não conseguia, ele tombou de dormir, porque ele ficou ansioso a semana inteira, não comeu, não dormiu, não descansou. E aí, quando chegou no final, o pai pegou ele nos braços, levou ele para casa, botou ele na cama. Quando foi de tarde, ele acordou, papai, o circo, o palhaço, o leão, o elefante. Ele, meu filho, você perdeu tudo, porque você ficou tão ansioso, não descansou e perdeu o espetáculo. E é o que acontece na maioria das nossas vidas, na vida de cada um de nós muitas vezes. A gente fica ansioso por uma coisa, a gente se preocupa como se a gente fosse aumentar um côvado da nossa estatura ou acrescentar um fio de cabelo na nossa cabeça, como o nosso mestre disse. Não se inquieta com isso não, você não pode fazer nada disso, você não pode mudar a tua altura, você não pode mudar os teus dias de vida, está tudo já no controle de Deus, então descansa. Porque se Deus já comprou o ingresso para você do espetáculo, você vai assistir na hora certa, amém? Glória a Deus. Só que muitas vezes a ansiedade rouba da gente o quê? O que roubou do menino? O descanso, para que na hora, né, semear em descanso, para que na hora que a grande apresentação começar, você estar presente e desfrutar daquilo que Deus vai fazer. E uma mentalidade ansiosa, uma mentalidade que se deixa influenciar pelas vozes desse século, uma mentalidade que se deixa levar pelas fomes desse tempo, dessa estação na face da terra, dessa temporada, é uma mentalidade que não vai conseguir ter uma colheita boa. Por quê? Porque não vai conseguir semear hoje. Porque toda colheita que você tem amanhã, tudo que você projeta para amanhã, não vai acontecer amanhã, vai começar a acontecer agora. Se você é solteiro, se você quer ter um bom casamento, você vai ter que ter uma boa vida financeira, você vai ter que ter uma boa saúde emocional, você vai ter que ter um bom caráter. Então, tudo que você está aprendendo com a vida agora e se estruturando agora, vai possibilitar você na frente encontrar com aquela pessoa amada, né? E que vai ali se aliançar com você. A Bíblia diz, sabe o quê? Que uma pessoa com mentalidade forte, tudo que ela imagina acontece, sabia? Provérbios 23:7 fala assim, assim como imagina na sua mente, na sua alma, assim é. Assim é. Então, alguém com uma mentalidade forte muda o ambiente e não é vencido pelo ambiente. Mas a Bíblia, ela traz respostas para nós e orientações para a gente vencer toda a ansiedade e todo o ambiente que é desfavorável para você semear. Às vezes tem casamentos que estão desfavoráveis para você semear atitudes de mais gentileza, porque você só leva coice. Tem, às vezes, chamados, ministérios que fica difícil de você semear, porque você está ali numa terra árida e você não vê possibilidades. Mas Isaac vai trazer para nós 3 lições e uma consequência de uma mentalidade de prosperidade, de uma mentalidade que garante uma boa colheita, abundante, próspera e plena, cheia de bons frutos, e que você vai desfrutar e que você vai, sim, viver todas as promessas de Deus para a sua vida, amém? Gênesis 26, do versículo 1 ao versículo 6, diz assim, sobre a mentalidade de Isaac para prosperar. Anota aí, a minha versão é Almeida Revista e atualizada. Acompanha comigo na sua Bíblia. Gênesis 26, de 1 ao 6. Sobrevindo fome na terra, além da primeira, a vida nos dias de Abraão. Puxa uma setinha e bota assim, Gênesis 12. Lá em Gênesis 12 teve uma primeira fome, e Abraão passou por ela, e a gente vai falar dela também.
E foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito. Vira para o seu irmão, para a sua irmã e fala assim: não desças ao Egito, mesmo que tenha fome na terra. Agora vira para outro: não desça ao Egito, mesmo que tenha fome na terra. O Senhor continuou dizendo: fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas as terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e te darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoados todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E finaliza o versículo 6 com essa afirmativa: e Isaque, pois, ficou em Gerar. Isaque, pois, ficou em Gerar. A realidade de Isaque aqui era uma fome na terra. Uma fome muito grave, gravíssima. Semelhante a uma fome que já tinha tido na terra na época do seu pai Abraão, lá em Gênesis 12. Houve outra fome também em Gênesis 20. Porém, tudo começa em Gênesis 12. Quando tem uma fome na terra e Abraão desce ao Egito e Deus permite. Ali é a primeira vez, diante ali do Egito, que aquele rei, ele olha para Sarai e Abraão fala assim: é minha irmã. Vocês lembram dessa história? Ele fala assim: eu vou falar que é minha irmã para que ele não me mate, porque Sarai é muito bonita. Sarai é muito formosa, é que nem as mulheres, as leoas do projeto de Nilópolis. Qualquer um vai querer, qualquer um vai se interessar. E aí Abraão falou isso, e quando chegou lá, o que aconteceu? O rei foi impedido pelo Senhor de tocar em Sarai, e aí foi descoberto tudo, e ele falou assim: ninguém toca em Sarai, faz o seguinte, vou despedir você e tua mulher, e vou te dar gado, servos e servas. E a gente estudando a história bíblica, o contexto todo aqui, tem-se que Agar veio para a família nessa leva, que Agar era uma escrava egípcia. Então, se Abraão não tivesse no tempo da fome descido ao Egito, e Egito representa o nosso jeito, o Egito representa uma vida carnal, o Egito representa uma vida da alma, o Egito representa uma vida do que os nossos olhos contemplam, do que a nossa mente sabe e de coisas que a gente já sabe meio como fazer. O Egito representa isso. Se Abraão não tivesse descido ao Egito, Agar não tinha vindo e Ismael não tinha nascido, e não haveria toda essa guerra. Deus nos dá liberdade. Deus deu liberdade para Abraão. E Abraão foi e fez o que melhor lhe aprouve. E de lá veio Agar. Só que aqui Deus se interpõe com Isaque. Deus já viu a história acontecer. Deus já viu o que aconteceu com Abraão. Ismael já está lá. Agar já passou por aquilo tudo, já teve confusão com Sara, com Sarai, com Sara e com todo mundo. E Deus chega para Isaque, Isaque vê a fome, e Isaque faz o quê? O caminho do seu pai, o mesmo caminho do seu pai. Eu quero te dizer nessa noite, que mesmo que você seja tentado a fazer o caminho dos seus pais, você vai ser interrompido pela voz de Deus hoje, e Deus vai te dar uma voz de comando, e não vai permitir você fazer do seu jeito, e vai te ensinar o jeito dele. Amém? Porque Deus quer te prosperar. Deus quer te prosperar. E a primeira coisa que Isaque fez, o primeiro segredo, anota aí. Isaque entendeu que circunstâncias temporárias podem influenciar você a tomar decisões com consequências permanentes. Eu vou repetir. Anota. Isaque entendeu que circunstâncias temporárias podem te influenciar a tomar decisões com consequências
permanentes. Quer ver um exemplo? A fome é passageira, toda fome é temporária. Quantas fomes na terra já teve? Quantas pestes na terra já teve? Quantos ciclos de doenças, de vírus, de enfermidades já teve na terra? Quantos ciclos de guerras já tiveram na face da terra? Todas essas circunstâncias, elas são temporárias. Algumas mais extensas, outras mais rápidas, não é verdade? Mas toda fome, grava isso no teu coração, toda fome é temporária. Porque o Senhor disse que enquanto houver céu e terra, haverá semente e sementeira. E a palavra do Senhor não mente. Os céus e a terra passam, mas a palavra do Senhor não passa. E Ele disse que enquanto houver dia e noite, céu e terra, haverá semente e sementeira. Ou seja, haverá semeadura e colheita. E se haverá semeadura e colheita, no tempo que tem fome, vai vir um tempo de colheita. Vai ter o tempo Foi assim desde sempre. Foi assim no tempo de Elias, 3 anos e meio. Foi assim no tempo de José. Os anos das vacas gordas e os anos das vacas magras. Sempre teve tempo de escassez, de fome, de problemas. O tempo que você está passando hoje na sua vida vai passar. É temporário. Então não tome atitudes que podem ter consequências permanentes em circunstâncias que são passageiras. Em uma dor que é passageira, uma fome que é passageira, uma necessidade que é passageira. Isaac entendeu isso, porque já tinha tido a fome na época de Abraão, em Gênesis 12. Houve outra fome em Gênesis 20, e Abraão superou todas elas. Ele está ali, e Isaac está ali. Você também vai superar. Isso não vai te impedir de semear, de colher, de avançar, de viver. Mas Isaac entendeu isso, e ele entendeu também que quando você segue a voz da fome, você normalmente traz problemas para você. Quer ver um exemplo? Fora o de Agar e de Abraão. Elimeleque, marido de Noemi, porque teve uma fome na terra, lá no livro de Ruth, você lembra? Teve uma fome em Belém, teve uma fome ali, e ele foi para onde? Passou a família para a terra de Moabe, passou lá por muitos anos, e lá ele morreu, e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, morreram. Então, quando você segue a voz da fome, a voz da circunstância, e se dirige nas situações para aquilo que a fome está apontando, você vai perder bens mais preciosos permanentemente. Vai perder, amados. Você vai perder a chance. Quando você para de ouvir a voz de Deus e ouve a voz da fome, você vai perder a chance de prosperar aonde Deus vai te direcionar a semear. Quais são as vozes das fomes? Você pode ter uma voz de fome de carência, você pode ter uma voz de fome de necessidade financeira, você pode ter uma voz de fome, aquilo que está ali querendo comer, querendo se alimentar de você, de uma enfermidade. Só que tudo isso é temporário. Tudo isso é temporário. Mas Elimeleque saiu da casa de pão, saiu do lugar de alimento, saiu da terra do Senhor, do seu povo, para ir para uma terra de ídolos, para Moabe. E lá ele perdeu a vida e perdeu os 2 filhos. E se não fosse pelo Senhor abençoar e direcionar Noemi a voltar, fazer o caminho de volta, não teria legado para essa família, muito menos na linhagem do Messias. Então, se você deu uma de Elimeleque em alguma área da sua vida e se encaminhou pela voz da fome, querido, querida, faça o caminho de volta para Belém. Porque lá é que tem pão, que lá é que tem alimento, amém? Quando você segue a voz da fome, você perde. Mas quando você segue a voz de Deus, você semeia independente da circunstância. Segundo segredo, Isaac ouve a voz de Deus e segue, discerne e obedece e se apega à promessa. Nós lemos aqui que o Senhor falou assim: fique em Gerar, não desce ao Egito, não faz do teu jeito, não usa a tua racionalidade,
Usa o que eu vou te dar agora, o comando que eu vou te dar. Fica em Gerar, por mais que pareça absurdo, por mais que seja o lugar da fome, por mais que seja o lugar que parece que não vai prosperar, que está seco, que está estéril, que nada vai acontecer. Ouve a minha voz, porque eu conheço o ontem, o hoje, o amanhã. Eu sou o Deus onipresente, onisciente, onipotente. Eu sou o Deus soberano. Eu já sei o início e o final da história. Eu sou o dono do tempo. Então, quando eu te disser, fica em Gerar, não desça ao Egito, semeia onde você está, porque eu tenho uma palavra que dei ao teu pai e cumprirei na tua vida, eu te dou uma promessa. E eu não vou voltar atrás nela. Quais são as promessas que você tem da parte de Deus? Qual é a voz do Senhor que parece absurdo para todo mundo nesse tempo? E Deus fala assim, obedece, fica em Gerar, semeia, eu vou te abençoar. Vai chegar o tempo de eu te abençoar, vai chegar o tempo de você prosperar. Qual é a palavra, amada? Porque Isaac, esse versículo 2, o versículo 2 diz, Deus diz para ele, não vá. E o versículo 6 diz, e Isaac ficou. A palavra do Senhor diz que Isaac ouviu a voz de Deus, discerniu a voz de Deus, e não atendeu a voz da fome, mas atendeu a voz do seu Senhor. E ficou. Ele não sabia o que ia acontecer? Ele não sabia de nada, ele não conhecia o futuro, ele só conhecia o Deus que conhecia o futuro. Ele só obedeceu, ouviu a voz e obedeceu o Deus que conhecia o futuro. E a palavra de Deus diz que Isaac ficou. Isaac não seguiu a voz da sua fome. Ele não foi para o lugar onde racionalmente, humanamente, seria o mais apropriado para saciar as suas necessidades. E é por causa disso que ele não perdeu tempo e nem semente. E é por causa disso que ele colheu, nós vamos ver um pouco mais à frente, que Isaac ficou e Isaac trabalhou. Isaac não ficou sentado de braços cruzados, estou obedecendo a voz do Senhor, vou ficar. Então, Senhor, faz chover do céu aí, me manda os corvos, me manda aí as águias, me manda os gados virem, morrerem, fazer churrasco para mim. Não, ele trabalhou, ele semeou, e ele colheu. E ele semeou tanto e colheu tanto que ele ficou mais próspero que todo mundo de lá, de Gerar. E a palavra do Senhor vai dizer para nós que Isaac, quando ele ficou, obedeceu, ele também semeou, porque ele se apegou à palavra da promessa. A semente, querido, ela é regada pela tua obediência. A obediência é o fertilizante da tua semeadura. A obediência, guarda isso, é o fertilizante da tua semeadura. A Bíblia diz para você fazer o quê? Perdoar, perdoa. A Bíblia diz para você casar, casa. A Bíblia diz para você falar a verdade, fala. A Bíblia diz para você devolver o dízimo ao Senhor, devolva. A Bíblia diz para você ser fiel, seja. A Bíblia diz para você ser marido de uma só mulher, seja. A Bíblia diz para você, mulher, ser submissa ao seu marido, seja. A Bíblia diz para você amar o seu irmão, ame. A Bíblia diz para você não deixar de congregar como os incrédulos e como os rebeldes fazem, não deixe. A Bíblia diz para você não se irar e não ferir as pessoas com palavra torpe, não faça isso. Obedeça a voz do Senhor, porque a obediência é o fertilizante da tua semeadura. Isaac ouviu e obedeceu a voz de Deus. Abraão desceu ao Egito, e no templo de Abraão aconteceu muita coisa que não aconteceu com Isaac. Você percebe que a Bíblia fala muito de Abraão e muito de Jacó? E fala pouco de Isaac. Tudo o que se fala de Isaac é só coisa boa. Você percebe que tem coisas de Abraão que trazem heranças espirituais ali até mesmo para o seu próprio povo de sentença. Porque, na verdade, outro dia a gente pode falar sobre isso, o povo foi todo para o Egito, para o cativeiro, por causa de Abraão. Fica com essa, vê se tu consegue dormir com essa, vai estudar a Bíblia.
E aí a palavra também fala sobre Jacó, que Jacó era usurpador, Jacó era enganador, Jacó era isso, Jacó roubou a bênção do irmão, não é isso? E Jacó vai lá para Labão, e pega e casa com a Zaroia, e depois casa com a outra, e tem um monte de confusão com Jacó, não é? Mas em Isaac, tudo certinho. Espera a mulher que Deus vai mandar para casar com ele, aí Deus traz a mulher na porta dele, ele casa com ela, com a Rebeca, não é? E aí, aleluia, tem ali Esaú, Jacó, todo mundo, e está tudo certo. Semeia no tempo da crise, semeia no tempo da fome, obedece à voz do Senhor, só prospera. Isaac tinha uma mentalidade apegada à promessa de Deus e à obediência. Ele sabia que a voz de Deus obedecida era a semente da colheita próspera que ele queria ter. Ele sabia disso. Ele entendeu isso. Ele entendeu isso, queridos. E ele obedeceu, e ele semeou. Tem gente que por causa da fome, por causa da necessidade, da primeira dificuldade, foge para a zona de conforto, foge para o Egito. Por causa da primeira dificuldade no casamento, foge para a casa da mãe. Por causa da primeira dificuldade na igreja, vamos sair dessa igreja, vamos para a zona de conforto, vamos para outro lugar, Cristo em casa, tem tanta coisa. Por causa da primeira dificuldade no relacionamento, quebra aliança. Por causa da fome, amados. Faça como Isaac. Porque prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é dinheiro, é saúde, é ministério frutífero, é você ser um ramo da videira cheio de frutos. Prosperidade é você não ficar doente. Prosperidade é você ter amigos. É você ter pessoas que gostam de você. Prosperidade é você ter gente de aliança fiel contigo. É ter gente que fala assim, não, eu conheço fulana, eu conheço fulano, não falaria isso, não faria isso. Não acredito nessa palavra que você está falando. Que eu conheço o caráter de fulano, eu conheço o caráter de fulana. Isso é prosperidade. Você ter gente fiel do teu lado, você ter gente de aliança do teu lado. Isso é cultivado, amados, isso é semeado. Agora não adianta, né? Agora não adianta, né, amados? Deus nunca vai abençoar uma semente que você não semeou. Não adianta você orar por uma semente que você não planta. Não adianta. Não adianta você orar por uma semente que você não plantou. Te garanto isso. Como 2 mais 2 são 4. Não adianta você dizer, Senhor, me dê boas amizades, e você não serve ninguém, é arrogante, fofoqueiro e desleal. Não adianta você ficar orando, Senhor, me prospera financeiramente, mas acorda 10 horas da manhã e começa a rolar feed vendo videozinho de meme. Não adianta. Não adianta você orar pedindo, Senhor, me abençoa, Senhor, me dá um bom casamento, você não se cuida, não é fiel ao Senhor, não vai ser fiel a ninguém. Não é fiel ao Senhor, negocia a obra de Deus por uma viagem, por conforto, por dinheiro, pela sua razão, pela sua opinião. Deus vai te dar marido, vai te dar esposa para quê? Para quê? Para você desonrar o nome dele num casamento? Porque um casamento é a clara expressão do relacionamento de Cristo com a igreja. Se você que é membro do corpo de Cristo não honra o cabeça da igreja, tu vai honrar o marido? Jamais. Você vai ser o marido que vai ser como Jesus, vai morrer pela esposa? Nunca. Aí tá solteirona aí, vai ficar, amado. Não vai desfrutar do melhor dessa terra, porque casar é bom demais. Aí você vai orar, fala, Senhor, me dá um ministério frutífero, aleluia. Mas, fala mal do líder, trai, faz corpo mole. Quando Deus vai buscar alguém para ele levantar, ele vai buscar quem é fiel. Quem está com a mão no arado, meu filho, minha filha. Tem jeito não. Quando Deus vai buscar alguém para ser profeta, ele vai buscar quem está lá com a junta de boi, como Eliseu, trabalhando, botando a mão no arado. Ele vai lá buscar Pedro, que passou a noite toda trabalhando, não pescou nada. Ele não pescou nada, ele não teve resultado, mas ele estava fazendo, ele estava trabalhando.
Deus não trabalha com desocupado. Deus não conta com preguiçoso. Deus não conta com desocupado e nem com quem dá desculpa. Deus não conta, amado. Não adianta você orar para uma semente que você não plantou. Está aqui a semente. Semente dos relacionamentos, semente do ministério, semente financeira. Senhor, em nome de Jesus, me abençoe e prospera financeiramente, mas é um mão de vaca. Não é liberal, não é generoso, não dá uma oferta, faz continha com tudo. Não devolve o dízimo, rouba a Deus. Tu é ladrão. Nem o pastor Jeremias estava falando. Tu é ladrão. Não sou. Tu é ladrão. Tem algum ladrão aqui? Espero que não. Você já imaginou se tivesse tornozeleira do céu? E entrar um monte de gente na igreja piscando. É ou não? Ladrão. Bota uma coisa na sua cabeça. Tudo na vida é semente. Ações, palavras, posturas, tudo é semente. Quero ter filhos abençoados, Senhor, mas ser um filho péssimo. Ser uma filha péssima, que desonra, que desrespeita. Não adianta você orar por uma semente que você não plantou. A palavra do Senhor diz que Isaac plantou, Isaac trabalhou, e Isaac vivia por princípio. A mentalidade abundante é uma mentalidade de princípio, porque a palavra do Senhor diz assim, ó, do suor do teu rosto comerás. Aí fulana quer comer, mas não quer plantar. Quero comer, mas não quero plantar. A gente vive, amados, uma geração que não suporta processos. Não suporta processos. Ela é abraçada pela covardia, sabe? De não ser moldado e logo não vai colher em abundância. Sabe por quê? Porque semear, regar, cultivar é processo. Você tem que passar por ele e suportar para ter colheita. Você tem que aprender a esperar a chuva cair, a noite virar, o sol bater a terra e regar a terra e cuidar para não ter praga, e a noite virar e o orvalho cair e regar a terra e passar o tempo, e o nome disso é processo. Nós vivemos uma geração que não suporta processos. É uma geração que chega num lugar e quer sentar na janela, porque acha que sabe. Uma geração que desonra seus pais espirituais, seus pais naturais. Uma geração que fala de legado, porque legado, amados, herança é o que os nossos pais deixam para a gente, não é? Herança. E legado é o que os nossos pais deixam na gente, dentro de nós. É o que a gente carrega deles, é uma essência. Nós vivemos uma geração que só quer ser borboleta de purpurina, mas não quer chegar rastejando como lagarto e se desfazer dentro do casulo. Onde é que já se viu isso? Tem gente que quer ter o pet porque não quer ter o processo de engravidar, enjoar, perder a forma do corpo, ficar com estria, ficar barriguda com a barriga caída. Não quer. Eu conheço muitas mulheres que não querem engravidar porque querem manter o shape. Eu falei, minha filha, posso te falar? Eu podia ficar com a barriga no pé, mas eu queria ter tido mais, pelo menos uns 2, 3 filhos. Tem cirurgia, tem silicone, tem tudo, mas tem academia, não tem? E se eu não tivesse coragem de fazer, sinto muito, meu marido não casou com um par de pernas, ele casou com uma pessoa. Ele casou com uma personalidade. E ai dele. Ai dele. Não é indireta não, tá, amor? É direta. Uma geração que não suporta processo nunca vai colher abundância. Nunca, amados. A pessoa quer dar uma oferta hoje e ter a porta de emprego aberta amanhã. Deus pode fazer isso? Pode. Pode. Mas e se Deus não fizer? E se Deus quiser tratar com você no nível da dependência que você precisa ter com Ele? E se Deus quiser tratar com você no nível de descanso e de confiança?
Porque você vive fugindo, vive pulando de situação em situação, de galho em galho, se escondendo. E o Senhor fala assim: eu quero que você aprenda a perseverar, eu quero que você aprenda a permanecer, eu quero que você aprenda a ter coragem de chegar de peito aberto, de cara no chão e falar assim: errei, não deu certo, me ajuda. Agora eu vou colher essa colheita ruim aqui, e agora eu vou passar o tempo dessa colheita ruim, bichada, amarga, para que venha a limpeza do terreno, e agora o Senhor me dê novas sementes, e eu tenha paciência de semear de novo, passar pelo processo, mas semear direito e colher com honra. Isaac entendeu isso. Terceiro segredo de Isaac: mentalidade do céu, que semeia como Isaac, não semeia pela circunstância, mas pela promessa. Deus tinha dado uma promessa para Abraão, Deus deu uma promessa para ele, reafirmou a promessa para ele: eu vou te abençoar, a tua descendência, essa terra toda é tua, tudo isso aqui é teu, fica tranquilo que isso tudo é teu. Semeia quando todo mundo, Isaac semeia quando todo mundo está dizendo que não dá, que está difícil, que tem fome, que está seco, mas ele tem uma palavra de Deus, e ele faz o que Deus mandou. Ele trabalha independente se os outros estão fazendo, ou se estão se rendendo ao medo, à dor, à fome, à insegurança, à ansiedade, às circunstâncias. Ele não é Maria vai com as outras, ele não é manada, ele não vai na onda, ele vai na palavra de Deus. E é o que vai acontecer com essa igreja, é o que vai acontecer com a tua vida. Não importa, todo mundo diz que Olinda é terra seca, todo mundo diz que Olinda é lugar onde igreja grande não tem, igreja de expressão não tem. Como não tem? Se o projeto Vida Nova está plantado aqui. Como não tem? Tem um tempo, estamos num processo, e esse tempo de expansão, esse tempo de avançar, esse tempo de ir adiante, esse tempo de conquistar, chegou para nós. Nós fomos como Isaac, semeamos no tempo da crise, não arredamos o pé. Deus falou: fica em Gerar, não desce para o Egito, não fica usando técnica e estratégia que a internet está usando, não compra seguidor, não usa patrocinado, não faz nada disso que essas igrejas doidas estão fazendo, porque a minha unção é a minha palavra, é a minha presença. Pecado tem nome de pecado, e arrependimento ainda é a solução para qualquer pecado. E a gente não vai parar de pregar essa palavra aqui, amados. Pode entrar, pode falar que não prospera, entrou, não ficou porque não aguenta ser confrontado, dá comichão no ouvido porque não é filho, não é ovelha, é bode. Quem é filho ama disciplina. Quem é filho prefere ser puxado a orelha do que ser deixado ao relento. Nós não vamos parar de pregar santidade nesse lugar. Sabe por quê? Porque naquele grande dia, quem vai para a direita é quem permaneceu fiel. Vinde, benditos de meu Pai. Para a esquerda, os bodes. Não te conheço. Mas a igreja estava lotada, mas tinha luz piscando, mas tinha cura, mas tinha milagre. É mesmo? O diabo é perito em fazer milagre. O diabo é perito em fazer milagre. A Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. A mentalidade escassa vai atrás do bonde que está dando certo, do time que está dando certo, é vira a casaca. Uma vez alguém chegou para mim: eu vou deixar de ser Vasco, porque o Vasco só perde. Eu falei: o Vasco só perde na tua era, porque na minha era só ganhava. Ué, fases. Agora, se tu vira casaca no time, tu vai virar casaca no casamento, meu filho. E em outras coisas, nem sei se tu vai virar casaca também. Se você não consegue nem ser fiel a um time que você gosta, você vai ser fiel a quê, gente? Pelo amor de Deus. Eu conheço uma pessoa que é Bangu até hoje. Eu falei: olha, você, eu tiro o chapéu. Bangu. Você conhece alguém que é Bangu? Eu conheço alguém que é Bangu. Isaac permaneceu.
Isaac tinha uma palavra que Deus deu para o seu pai, e ele tinha um legado no coração dele. Essa palavra passou para mim, e eu vou passar essa palavra para os meus filhos. Sabe como é que Isaac agiu? Igualzinho Davi. Você vê que Deus abençoa um princípio, um padrão de caráter, de coração, né? Isaac agiu igualzinho Davi. Eu vou ficar em Gerar, eu tenho uma palavra, eu tenho uma promessa, Deus me deu uma palavra, Deus me deu uma promessa, e Deus mandou eu ficar, eu vou obedecer e vou fazer o que Deus mandou. E se alguém vai perecer, não vai ser eu. Ele fez igualzinho Davi. Em 1 Samuel 17, ele enfrenta Golias. Por que ele enfrenta Golias com aquela marra toda? Porque ele já tinha sido ungido rei no capítulo 16. Aí ele fala assim, bom, se Deus falou que eu vou ser rei, então quem vai morrer não sou eu, é Golias. Quem vai cair é o gigante, não sou eu. Porque Deus não mente, Ele falou que eu vou ser rei, então eu vou viver. Deus falou que você vai prosperar, Deus falou que vai te abençoar, Deus falou que vai te levantar, e você todo dia fica duvidando? Para de semear, para de orar, para de avançar, para de vir na igreja, começa a fazer um monte de maluquice, começa a desistir, começa a trimilicar. Que história é essa, meu amado, minha amada? Que história é essa? Deus não mente, não volta atrás. Deus não é homem, Deus não é que nem a gente não, Deus não se acovarda. Ele é o dono do tempo, dono do ouro, dono da prata, dono de tudo, dono da provisão, dono da circunstância. Ele vira uma circunstância em segundos. Em segundos, amados, Deus vira. A palavra do Senhor diz assim, Isaac entendeu isso, que Salomão escreveu em Eclesiastes, Isaac já tinha entendido. Eclesiastes 11, do 4 a 6, diz assim, quem observa o vento nunca vai semear. Quem observa o vento nunca vai semear, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como os ossos se formam no ventre da grávida, assim você também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Então, semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repousa a tua mão, ou seja, não para de trabalhar, não para de fazer, porque não sabes qual prosperará, se essa ou aquela, ou ambas igualmente serão boas. Meu querido, você vem no culto, dá uma oferta, no outro não dá. Como é que é isso? Você não sabe se o dia da tua vitória, da tua prosperidade, da tua bênção financeira é aquele dia que tu deu R$10. Aí você deu um culto, você deu ao Senhor 50, já dei pelo mês todo. Deixa de ser escasso. Deixa de ser miséria. Porque no céu não tem museu. No céu não tem museu. Queridos, é o tempo que se chama hoje. É a semente que você semeia hoje que constrói amanhã. Não é a semente que você colocou ontem. A de ontem construiu hoje. A de hoje constrói amanhã. E a de amanhã ou de depois da manhã. Então é todo dia, porque a palavra do Senhor ela se renova de glória em glória. Todo dia a misericórdia do Senhor se renova. Todo dia o sol nasce para justos e para injustos. Todo dia é uma nova chance de você ser abençoado, de você prosperar, de você florescer, de você refazer a rota da tua história e de você viver uma realidade diferente. Amém? Então o desafio para você é agora. O desafio para você é que uma atitude de fé, de semeadura, de uma mentalidade de Isaac, ela precisa ser materializada em ações. A semente, se você pega na mão e você não faz nada, nada acontece. Você precisa lançar ela na terra, cultivar, regar, semear. Você precisa agir, você precisa materializar. Ah, não é pela graça. Não é pela graça. Já estou aqui, eu creio pela fé, pela graça. A graça não te torna desobediente. A graça não pode te tornar desobediente. Ela tem que te dar força para te fazer mais obediente. Você está entendendo? A graça não é desculpa para você pecar. Deus apaga pecado, mas Deus não apaga a consequência. Deus apaga pecado, amém? O sangue de Jesus, você arrependido, o sangue de Jesus pediu perdão, Ele apagou, jogou no mar do esquecimento todo o pecado, mas a consequência do pecado fica. Ai, Senhor, forniquei e engravidei. Senhor, me perdoa pela fornicação. Sim, está perdoado, mas o neném vai nascer, meu amor. O neném vai nascer. E tu vai ter que trabalhar, de mamar, de comer, e de fralda, e tudo vai ter que acontecer. Agora, eu te dei 3 segredos da mentalidade de Isaac para prosperar. Só que todo mundo que prospera tem uma consequência como Isaac teve. Todo mundo que prospera cresce, todo mundo que cresce incomoda.
para de ser mimizenta, de ser mimizento e falar, estão com inveja de mim, está me perseguindo, que isso é conversa de fraco, imaturo e covarde. Porque quem prospera tem que estar preparado para a rejeição, para a resistência e para a inveja. Então não cresça. Porque lápis que não é usado, fica sempre com a pontinha perfeita. Quem não faz nada está sempre perfeitinho. Não é? Então, Isaac semeou naquela terra, versículo 12, e no mesmo ano recolheu 100 por 1. Porque o Senhor o abençoava, ele possuía ovelhas e bois em grande número e muitos servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E aí, sabe o que os filisteus falaram? O rei chamou Isaac e falou assim, vai embora daqui, some da minha vista, porque você está muito grande. Todo mundo que está grande, que prospera porque obedeceu à voz de Deus, incomoda e as pessoas falam assim, sai de perto de mim, porque a tua prosperidade está mostrando a minha escassez. A bênção sobre a tua vida está mostrando que os meus deuses não podem fazer por mim o que o teu Deus faz por você. Só que aquelas pessoas não entendem, não sabem e esquecem que o que fez isso foi uma atitude de obediência de Isaac. Foi a submissão de Isaac. Aí você não quer obedecer, mas quer prosperar? Não vai nunca. Vai viver doente, vai viver pedinte e vai viver covarde. Não amém, né, amados? Não amém? Isso aí, não amém. Porque eu não vou viver covarde, falo assim, eu não vou viver covarde, não vou viver pedinte e não vou viver escasso. Amém? Agora sim, amém. Prepare-se para quando Deus te prosperar para dar colheita por causa da tua obediência, a inveja vai se levantar, a rejeição vai se manifestar, porque você vai começar a incomodar. A tua prosperidade vai começar a evidenciar a escassez dos que estavam ao teu lado, mas que não seguiram a voz de Deus, seguiram a voz do Egito. Você seguiu a voz da promessa. Isaac foi para o vale. Isaac estava no centro da cidade, estava na zona sul de Gerar. Isaac foi para o vale. Ele foi para a periferia, foi para a Baixada Fluminense, foi para Nilópolis. Né, Tainara? Para aquele buraco. É um buraco mesmo. É um buraco. Não é, gente? Do lado da Berete. Não é? Fala a verdade. É ou não é? Olha para o K11. Fala assim, meu Deus, olha para Nilópolis, Jesus, não tem nada. Mas Isaac foi para a periferia, para o vale. Só que a bênção foi com ele, porque não é uma geografia, é o que você carrega dentro de você. E aonde você pisar a planta do teu pé vai prosperar. E aonde você estiver e obedecer a voz do Senhor vai prosperar. Amém? Não depende de ser Nilópolis, Olinda, São Paulo, Belo Horizonte, Nova York, Barra da Tijuca. Não depende de nada disso. Aonde você estiver, vai ser abençoado. Amém? Glória a Deus. Agora, se prepara. Você vai ver, para encurtar a história aqui, o Ministério de Música pode subir? Para encurtar a história aqui, eu vou dizer uma coisa para você. Não sobe não? Tá. Tem a semeadura ainda, tem o ofertório. Para encurtar a história, sabe o que acontece? Você vai ler depois no versículo 18, que é o seguinte. Diz que ele foi para o vale e ali ele encontrou os poços que eram de Abraão, da época de Abraão, que estava entulhado pelos filisteus, mas que tinham água ainda. Sabe o que ele faz? Ele não cava outro poço em outro lugar. Ele desentulha o poço que já era do pai dele. Sabe o que está precisando na tua vida? Não é você cavar um poço novo, num lugar novo. É você desentulhar aquilo que Deus já te deu. É você desentulhar, porque lá no fundo do poço tem água, tem nascente. Vai ter briga, tá? Porque a palavra do Senhor diz que teve briga. Isaac desentulhou o poço que os filisteus entulharam, ali que era do seu pai Abraão, e eles brigaram por aquele poço. E aí ele foi desentulhar outro e eles brigaram. Enquanto você permanecer desentulhando aquilo que já é teu, o inimigo vai vir contra você. Mas eu vou dizer uma coisa para você, vai chegar um Reobote para você. Vai chegar um Reobote para você. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você fique de pé.
Qual é a semente que você vai semear? Porque tudo na vida é uma semente. O que você vai fazer de diferente? O que você vai usar na tua mentalidade? Senhor, eu vou fazer como Isaac. Eu entendi que circunstâncias temporárias é para eu seguir a tua voz. Eu tenho que ter cuidado com as consequências permanentes. Eu preciso entender, Senhor, que como Isaac eu tenho que seguir a tua voz e não a voz da fome. Eu tenho que entender, Senhor Deus, que como Isaac a minha mentalidade semeia de acordo com a promessa de Deus e não de acordo com a circunstância. E eu sei, Senhor, que eu vou ter que lidar com a inveja, com a rejeição, com a resistência. Então, nesse tempo em que se levanta a inveja, a resistência, eu preciso continuar cavando aquilo que estava entulhado, mas que já era meu. Você não tem que desistir daquilo que é seu. Você tem que desentulhar o que o inimigo entulhou. Tem um casamento entulhado aí? Não desiste dele, não. Desentulha. Tem água lá embaixo, água limpa, água nascente, tem fonte, amém? Teu ministério está entulhado, não desiste dele não. Começa a desentulhar, que tem uma hora que o inimigo vai desistir de contender com você e o Senhor vai te dar um reobote. O Senhor vai te dar uma fonte de água viva. O Senhor vai te dar vitória. E você vai continuar prosperando, amém? Feche teus olhos, Pai, em nome de Jesus, eu te louvo por essa palavra. Obrigada, Jesus, pelo teu amor, pela tua